O conteúdo desse vídeo aqui, ele é muito especial, principalmente para aquelas pessoas que pensam ali se elas deveriam realmente seguir na carreira de ciência de dados, ou se elas sentem dificuldade ali para poder aprender alguma coisa nova, ao ponto delas se perguntarem se elas nasceram realmente para poder atuar com essa profissão. E o que eu quero passar nesse vídeo é um acumulado de meses de observações sobre como eu consigo aprender qualquer coisa relacionada à tecnologia. E eu separei aqui nesse vídeo 3 técnicas para você conseguir aprender qualquer coisa. Uma técnica é uma técnica mais mental e 2 técnicas são técnicas mais práticas. E fora que se você ficar até o final, eu vou compartilhar também uma dica que não é uma dica ali, é mais um puxão de orelha de como que você consegue aprender qualquer coisa. E eu sinceramente recomendo que vocês assistam essa última dica. Fechado? Então vamos lá. Eu falei no começo sobre pessoas que acreditam que não tenham nascido para atuar com ciência de dados, porque no começo eu não tinha absolutamente nenhuma noção de como se trabalhar com dados. Eu trabalhava com pessoas ao lado que tinham claramente ali o dom para lidar com aquilo, pessoas que nasceram prontas para aquilo. A mesma facilidade que elas tinham de respirar, elas tinham para poder lidar com dados, e eu me sentia ali um pouco meio que deslocado. A velocidade com que eles faziam algumas coisas era muito diferente da minha velocidade. E eu demorei a entender ali que isso não tem problema. E que de fato eu não ia ter aquela velocidade que aquelas pessoas ali tinham. Mas uma coisa foi certa, eu precisava entender qual era a minha velocidade para eu conseguir aprender a fazer aquilo. Se eles demoram um dia para fazer aquilo, quanto tempo eu demoro para poder aprender? Um dia, 2, 3? Eu precisava chegar nesse número mágico para poder conseguir me desenvolver. Daí eu acabei tirando do meu pensamento uma mentalidade muito ruim de que eu tinha que ficar tentando várias coisas para poder conseguir aprender. E enquanto o tempo ali ele estava fixo, né? Eu tirava um dia para poder aprender várias coisas. Isso é completamente errado. A forma correta de conseguir me desenvolver foi mantendo uma única coisa e variando o tempo, ou seja, demorando mais tempo para poder aprender na minha velocidade aquela determinada coisa, né? Seja ela qual parte da ciência de dados ela fosse. E você não vai ter noção do peso que você vai tirar das costas quando você entender que algumas coisas você vai demorar mais tempo para aprender e outras você vai conseguir aprender numa velocidade maior. Por isso que é importante o tempo variar, mas o seu objetivo ali, o seu objetivo de aprendizagem, ele se manter constante, até que você consiga resolver aquele problema. Então essa foi a primeira dica, que é você manter uma linha de estudo, uma linha de aprendizado e deixar que o tempo seja o seu aliado ali para você conseguir se desenvolver naquela parte. E aí a única coisa que você não vai conseguir saber ali precisamente é quanto tempo você vai conseguir para resolver aquilo ali. E isso casa perfeitamente com a dica 2, que é o que eu vou falar agora. Adaptação do cérebro. Talvez esse seja um dos conhecimentos que mais casou ali com a minha nova forma de pensar. Fez minha cabeça ali explodir de ideias a partir do momento que eu consegui botar isso em prática. Fisicamente, o nosso cérebro ele é capaz de se expandir ou reduzir de acordo com os objetivos que você precisa tratar, com os problemas que você tem que tratar. Isso é um comportamento normal e físico do cérebro. De acordo com que ele encontre um novo desafio, ele acaba aumentando de tamanho, literalmente, para poder conseguir processar mais informações. Então, isso é uma coisa que vocês precisam ter em mente. Que sim, o cérebro ele se adapta ali fisicamente, ele aumenta, diminui de tamanho para poder suprir e atingir esses objetivos. E uma vez que você tem isso em mente, você sabe que quando você utiliza o seu cérebro para poder fazer outras coisas que não esteja relacionada ali com o seu objetivo pessoal e profissional, como por exemplo, navegar no Instagram, no YouTube, olhar memes, coisas que não vão te agregar ali diretamente, você está gastando mais energia do seu cérebro. Então isso faz sim um impacto direto na sua curva de aprendizagem. Não estou deixando aqui claro que você não deveria fazer isso não, tá? Muito pelo contrário. É só que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de processamento ali de energia limitada para aquele período de estudo que você precisa fazer, tá? Depois disso ele precisa se organizar ali, regenerar, e aí sim estaria pronto para poder obter novos insights, novas formas de atuação.
E essa característica do cérebro, esse uso de energia, ele impacta diretamente ali também na nossa capacidade de aprendizagem e de memória. E como que a gente faz para poder ajudar o nosso cérebro a guardar o máximo de informações possíveis ou as informações mais importantes possíveis? A estratégia que eu uso para poder gravar algumas coisas importantes é uma estratégia bem trabalhosa, mas ao mesmo tempo muito simples de ser implementada. Primeiro de tudo, eu me exponho a uma grande quantidade de conteúdo sobre aquele mesmo assunto. Então eu saio procurando ali em blogs, lendo blogs, vendo vídeo no YouTube sobre aquele assunto e no início eu não entendo nada, não sei nem se é de comer ou de passar no cabelo o que eu estou estudando. E isso acontece na maioria das vezes que eu vou aprender alguma coisa nova. Geralmente eu não vou saber nada, vou pesquisar ali diversos conteúdos sobre aquele tema e vou continuar não entendendo, mas isso é normal e eu te explico por quê. Eu faço isso durante dias. Teve uma vez que eu estava procurando sobre um assunto em um blog e eu li o blog inteiro, o artigo inteiro e não entendi nada sobre aquele assunto, nada mesmo. E aí quer dizer que o tempo que eu passei estudando ali foi em vão? Não. Por quê? Você precisa preparar o seu terreno, que no caso é o seu cérebro, para poder receber novas informações e se acostumar com aquele tipo de informação. E aí como é que eu faço isso? Eu preciso transmitir para o meu cérebro que eu tenho a necessidade de aprender algo novo. Então, depois de eu fazer essa enxurrada de informações e eu deixar o meu cérebro desconfortável porque ele não está conseguindo entender, não está conseguindo processar aqueles dados, eu paro durante um tempo, fiz isso por alguns dias, parei por algum tempo, deixo meu cérebro descansar, deixo ele reorganizar todas as informações e se adaptar para receber os novos insights, dessa vez agora de uma forma mais organizada e estruturada. E é nessa hora que eu começo a colocar a mão na massa, e aí é que as coisas ficam muito mais legais. Eu vou intercalando um pouco ali de teoria e prática ao longo dos dias e vou cometendo erros que eu ainda não tinha cometido porque eu não tinha colocado em prática. Aí eu volto a estudar, aprendo a desenvolver aquele pedacinho e aí sim começa a dar certo algumas coisas que eu tô aprendendo. E novamente, eu não sei até quando que eu preciso ficar fazendo esse tentativa e erro, porque o tempo ele já não é mais ali uma obrigação. Eu sei que uma hora eu vou aprender, só não sei em quanto tempo. E uma vez que você tem essa mentalidade, você consegue desenvolver ali e aprender qualquer coisa. E essa prática é importante, porque a todo momento você está recebendo diversas informações, diversos inputs, tantos inputs certos quanto inputs errados, e o que o seu cérebro faz é ir matando aqueles inputs que já estão errados, deixando só os certos acumulados, para que quando você faça uma nova tentativa, você consiga ali já saber o que funciona e o que não funciona. E falando nessa interação e repetição prática, ela é importante porque ela nos leva para o próximo item, para a próxima dica, que vai fazer com que você consiga memorizar e performar melhor, que é o que eu chamo de efeito espaçamento. O que é esse efeito espaçamento? Esse efeito funciona da seguinte forma: quando você tem uma dificuldade tremenda para poder conseguir armazenar alguma coisa, seja ela ali uma estrutura de código, ou uma forma de você buscar os dados, ou fazer leitura, alguma coisa assim técnica, ou mais genérica, tá? O que eu faço? Eu deixo anotado essa estrutura básica ali, com comentários sobre o que funciona cada coisa, deixo ela às vezes em um notepad do próprio Windows, ou até mesmo usando um post-it colado na tela do meu computador, e vou fazendo outras coisas em paralelo. Enquanto eu estou fazendo outras coisas em paralelo, automaticamente eu vou estar ali olhando para aquilo ali ou não. Nesse momento, o meu foco não é gravar e decorar, é simplesmente olhar. E eu vou fazendo isso ao longo dos dias. E o meu cérebro vai gravando pequenas partes daquele conteúdo que eu preciso decorar para que chegue um momento em que eu não precise nem olhar para aquilo ali, porque eu já sei como funciona aquela estrutura, aquele formato de arquivo, aquele formato de código, e eu não vou precisar mais gastar energia com aquilo ali. Isso funciona demais, galera. Vocês precisam executar isso, porque isso funciona muito. E por que que isso está relacionado diretamente com análise de dados e ciência de dados? Na ciência de dados a gente utiliza muito código, e se você estiver estudando, seja vendo um vídeo no YouTube, um tutorial, ou até um curso, e você ficar copiando os códigos e colando no seu programa para executar somente, você vai atrapalhar o seu processo de aprendizagem do seu cérebro. Então você precisa digitar letra por letra do seu código, por mais que seja um código mais simples, como imprimir algum resultado,
ou mostrar ali o top 10 de algum resultado, faça todo o processo de digitação, digite todo esse código para que seu cérebro vá se acostumando com essas pequenas partes e ele se esteja apto para quando você for fazer do zero, você não precise gastar energia com isso e gaste mais energia com outra parte do processo de análise de dados, que é onde você vai ter que fazer de repente ali um deparo das informações ou tirar algum insight mais importante, algo que seja mais crucial para a sua análise. Então, galera, por favor, sempre quando vocês estiverem estudando, estiverem vendo um tutorial, rodando algum projeto, acompanhando alguém que esteja fazendo, faça questão de digitar todo esse código para que você ajude o teu cérebro ali a te dar pequenos insumos para que você não gaste energia nem pensamento nesse tipo de etapa, né? E assim vai facilitar bastante a sua aprendizagem. Principalmente se você for utilizar ali algumas funções prontas, faça questão de digitar essas funções e também não utilize aquele autocomplete ali para poder preencher o nome do código automaticamente que o software fornece. No início faz sentido você digitar 100% do código, beleza? Eu sei que no início aqui agora vai ser um saco fazer todo esse preenchimento ali de forma manual, você pode só copiar e colar, mas no futuro você vai entender a importância disso, né? Você vai ter memórias às vezes da onde você nem sabe de onde tirou, tá? Agora isso é tudo muito legal, muito bacana, mas tudo que eu falei aqui vai cair por terra se você não aplicar agora o que eu vou trazer para vocês como a nossa dica bônus ali para a gente conseguir aprender qualquer coisa. E essa dica bônus é a capacidade de você conseguir perceber o que está para acontecer no futuro. Turma, sério, quando eu comecei a mexer com tecnologia, eu não tinha ideia de que eu ia gostar e também não tinha ideia de como fazer. Mas uma coisa era certa, eu acabei percebendo ali cada vez mais a importância desse profissional em qualquer área de atuação. Eu chegava no início a fazer algumas gambiarras no código para poder entregar logo o resultado final e não passar pelo processo ali de ter que fazer o passo a passo de alguma coisa porque eu não gostava. Mas, cara, com o tempo bateu um negócio em mim que eu vi a importância disso e a importância desse profissional em diversos segmentos e que fez uma virada de chave no meu cérebro. E essa é uma das principais características que eu acho importante no profissional. É a capacidade de entender o que está a vir para o futuro e se adaptar para o que está por vir. Seja do ponto de vista de tecnologia, seja do ponto de vista de ferramenta ou até de área de atuação. Eu percebi que as pessoas que iriam construir o futuro seriam ali cientistas de dados e analistas de dados. E foi nesse momento que eu decidi mergulhar de cabeça nessa área. E quando eu falo mergulhar de cabeça, não era só estudar ou pesquisar alguns assuntos sobre dados, não. Foi vestir a camisa mesmo do profissional de dados e entender que eu seria um profissional de dados independente do tempo que fosse. E é essa postura que a gente precisa ter para qualquer tomada de decisão, percepção de futuro e vestir a camisa e estar determinado a seguir aquilo ali. E essa percepção mexeu tanto com a minha postura que virou uma questão de sobrevivência ali, né? Quantas profissões a gente não vê que será devastada por aquelas pessoas que têm mais domínio de dados? Se você pega um contador, ele vai perder espaço para um contador que tem domínio de dados. Se você vai para a área de marketing, comercial, esses profissionais eles vão ser substituídos por profissionais do mesmo segmento de marketing do comercial, mas que têm uma grande noção de manipulação de dados. É uma área que você vai conseguir aplicar praticamente para todos os segmentos da empresa. Inclusive eu já deixei alguns vídeos aqui no canal mostrando os setores que você consegue aplicar análise e ciência de dados. Vou deixar o link aqui em cima, depois você dá um confere lá. E essas previsões, se estão certas ou erradas, não vem o caso, mas foi esse o estalo que meu cérebro deu para poder eu tomar essa decisão e mergulhar de cabeça na profissão. Tá, mas e você? Você já vestiu a camisa do desenvolvedor, do analista de dados e cientista de dados? Me fala aqui se você está disposto a de fato entrar de cabeça, mergulhar de cabeça nessa profissão, ou se é apenas alguma coisa que você está pesquisando por hobby, alguma coisa desse tipo. Você já consegue ver o valor que tem um profissional desse para qualquer negócio? Comenta aqui no vídeo. E bom, eu espero que sinceramente você esteja entrando nessa área ou pesquisando sobre esse tema porque você está decidido a seguir com essa profissão por muito tempo.
e que você consiga, com essas informações, com essa decisão, com essa mudança de postura, também encarar qualquer desafio, assim como eu consegui fazer também. Para aquelas pessoas que não sabem ainda se de fato por que estão entrando nessa área, eu sugiro ali ligar o alerta, porque certamente ficarão para trás. E para quem estiver interessado de fato a seguir essa carreira, eu vou deixar aqui do lado um vídeo falando sobre como eu comecei na análise de dados, e do outro lado aqui também vou deixar um vídeo de como conseguir emprego sem nenhuma experiência. Se você não assistiu esses conteúdos, corram lá e assista, porque vai fazer toda a diferença. Principalmente esse vídeo aqui que fala sobre como arrumar um emprego sem experiência. Você já consegue direcionar melhor ali o seu início de jornada para que você consiga no futuro se tornar um bom profissional, beleza? Então é só clicar aí e assistir. Ah, e se você não for inscrito no canal, não deixa de se inscrever e curtir para entender que faz sentido gravar mais conteúdos como esse. Fechado? Vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!